volta com Goiás Mais Enem na TV e atenção galera, antes da próxima aula a gente vai te falar o que tem a ver o seu sono com a chance de você se dar bem na prova, saca só. Vamos lá, primeiro porque é durante o sono que o cérebro consegue assimilar tudo que você aprendeu durante o dia. Então dormir pouco ou ter um sono agitado prejudica uma fase de fixação do conhecimento, fazendo com que parte do estudo se perca. Além disso, qualquer pessoa cansada com certeza não vai manter o mesmo ritmo, né? Daí não vai conseguir ter foco, vai ficar sem energia para aprender melhor. Então, moçada, vamos organizar a rotina para dormir de boa, estudar sem problemas para o Enem. E falando nisso, tá na hora da nossa aula de português, professora Sara, tudo bem? Tudo bem, Manu. Vamos começar então? Vamos lá. Oi, pessoal. Espero que vocês estejam bem animados. Estamos na nossa terceira videoaula e o nosso tema hoje vão ser os gêneros textuais e os tipos textuais. Professora, eu posso apostar que já tem gente confundindo, mas no fundo eles não são a mesma coisa, né? Bem, o gênero tem por definição ser aquele que classifica, que agrega em si particularidades e características de um grupo. No caso dos gêneros textuais, eles serão textos que possuem características que permitirão se agruparem por terem uma aproximação, características comuns. Vou tentar exemplificar. Conto, crônica, contam histórias. Eles pertencem ao mesmo grupo. Estima-se que hoje existam mais de 5.000 gêneros em circulação em nosso meio. Uau, bom, professora, mas te confesso, ainda não ficou claro exatamente o que eles são e como, de fato, eles estão envolvidos com o Enem. Vou simplificar. São todos os textos que circulam na nossa sociedade. Desde essa conversa que a gente está tendo, até uma piada que eu posso ter contado há uma hora atrás. Um artigo científico que talvez alguém esteja lendo em casa, a reportagem do jornal de domingo. Eles podem ser orais, escritos. São produzidos por pessoas cultas, cidadãos comuns, que nunca frequentou até a escola. Sua relação com o Exame Nacional Médio é que o estudo do gênero cai na prova através deles mesmos, conceituados, cai na interpretação de texto e até na produção. Aula de redação, hein? Se liguem que logo, logo vai ter aula para vocês aí. Então, a professora agora preparou um slide para a gente entender mais ainda sobre os gêneros textuais. Dá só uma olhada. Os gêneros textuais foram historicamente criados pelo ser humano a fim de atender determinadas necessidades de interação. Por isso, os gêneros novos podem nascer agora, nesse momento, assim como alguns que já desapareceram com o tempo ou até se transformaram segundo a necessidade dos usuários. Vejam, os gêneros que circulam na internet, por exemplo. O Orkut, lembram-se dele? Talvez até pela idade vocês não vão lembrar, sabe? Mas assim, quem sabe, né? Quem sabe? Lá no Orkut havia uns testimoniais ou testimonial, não me lembro, não me recordo bem a pronúncia, mas eram pequenos textos que eram colocados na sua página como testemunho, dizendo quem era você, o que você representava para aquela pessoa. Não temos mais. Em compensação, temos os comentários das novas redes sociais, esses que vocês fazem diariamente. E eu sei que tem muita gente aí que faz curtição, comentário e ainda pede like pros amigos, viu? Então, peraí, quer dizer que dá para aprender português nas redes sociais, professora? Sim, sim. Lá também tem gênero textual. Me acompanhem nesse slide agora. A escolha do gênero será feita de acordo com diferentes elementos. Como assim? Quando eu produzo um gênero, eu tenho que primeiro pensar quem está produzindo, para quem ele está sendo produzido, com que finalidade, em que momento histórico. Para isso, e não ficar perdido só nessa conversa de professor, eu escolhi um trecho de um texto e eu gostaria que você lesse para nós, Manu, pode ser? Vamos lá. Faxina da alma, Carlos Drummond de Andrade. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e o mais importante, acreditar em você de novo. Até mudei o tom de voz, professora, tanto que é bonito. Eu percebi. Então, pensando comigo no que eu acabei de dizer no slide anterior, vamos acompanhar? Quem é que produziu? Carlos Drummond. Para quem? Para mim, para Manu, para você que está em casa. E qual a intencionalidade? Drummond está tentando trazer para nós um reânimo, né? Dizer pra gente que é possível prosseguir. É um texto de autoajuda para poder nos animar, nos motivar. E que época, qual é o momento histórico? Ele é atemporal, porque ele foi construído por volta de 1930 e hoje, 2018, parece que foi escrito ontem. Então, é importante que eu tenha essa visão quando eu pegue um gênero textual, que eu observe, por exemplo, quem fez, para que fez, por que fez. A partir daí, o estudo do gênero vale e ele passa a ser mais interessante. Bom, agora sim ficou claro, né, pessoal?
Só que, professora, você falou também que ia trabalhar o gênero e o tipo. O que seriam esses tipos textuais? Então, os tipos textuais, eles são mais limitados que os gêneros. Enquanto os gêneros são acima de 5.000, os tipos geralmente podem ser enquadrados entre 9 e 5. E o que eles são? Eles são as estruturas, eles são as características que esse texto vai ter. Ele está relacionado à estrutura do texto. Estão direcionados a situações sociais de uso da língua. Eles têm características que os diferenciam, mas que não impede que um gênero tenha mais de um tipo, por exemplo. Tá, isso aí também é entendido. A gente vai falar de cada um deles? Sim, sim. Acho até importante dizer para que você possa não misturar a situação e saber enquadrar que gênero, a que tipo cabe melhor. Então, assim, para ficar uma divisão mais clara, vamos ficar com 5 tipos? Acho que fica melhor para essa aula de hoje. Fica joia, vamos lá. Então, vamos a eles. O primeiro tipo é o tipo narrativo. Qual é a função dele? Ele tem por característica principal contar uma história, que pode ser ficcional ou não. A que tipo de gênero textual pertence o tipo narrativo? Contos, romances, piadas, crônicas, qualquer texto que se queira contar uma história. Depois vem o tipo descritivo. Ele pode estar dentro de uma história narrada como um conto, uma novela. Mas o principal objetivo deles é que eles relatam, eles contam as coisas através de características, que podem ser características físicas, psicológicas, podem narrar pontos específicos de seres ou até do espaço onde circula a história. Temos como exemplo dos descritivos os testemunhos, as reportagens, os depoimentos, biografias. Bom, pessoal, o legal de ter esse conhecimento é que a partir de agora dá para ter um entendimento muito maior dos textos, mas não pensa que acabou não. Vamos para os últimos, né, professora? Então, para completar, temos mais, né? Eu falei em 5, vamos para os 3 últimos. Temos o tipo argumentativo. Desse, com certeza, vocês têm ouvido falar bastante agora no Enem. Eles expressam opinião utilizando argumentos para convencer, persuadir o leitor ou ouvinte. Onde eu encontro, que tipo de gênero eu encontro aí? A dissertação, a carta de leitor, o artigo de opinião. Tem também o expositivo. Os expositivos apresentam diferentes formas de conhecimento. É a apresentação da ideia, a apresentação da sua tese, do seu ponto de vista. Acontece em palestras, seminários, resenhas, textos dos livros didáticos. Para terminar os tipos, existe o injuntivo. O nome é estranho, mas você vai ter ouvido bastante falar sobre ele. É aquele que te instrui, que te ensina, te orienta um comportamento. É o que a sua mãe deve fazer agora em casa, se você deixou a roupa jogada no chão, ou se você não fez o que devia ter feito hoje cedo, hein? Esses gêneros textuais, geralmente, vão estar em regulamento, receitas, manuais de instrução. Ótimo, professora Sara. Agora a pergunta que não quer calar é a seguinte. Tem exemplo de pergunta que já caiu no Enem com esses temas? Lógico. E como eu tenho um compromisso com vocês, compromisso assumido, vamos fazer uma questão do Enem hoje, Manu? Fechou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, essa questão caiu em 2017, recente agora, e vocês vão começar a perceber que tem um quadrinho, né? Vamos fazer a análise dessa tirinha? O quadro que vocês estão observando aqui, são 3 quadrinhos. No primeiro quadro eu tenho um homem, ele está sentado de frente ao computador, e ele lê a seguinte frase: a internet está mudando as relações humanas. No segundo quadrinho, você acompanha uma mulher. Provavelmente, a gente pressupõe que seja a esposa. A esposa diz: eu sei, Rodolfo, você me escuta cada vez menos. Ih, acho que deu ruim, hein? O terceiro quadrinho, ele continua a ler. São quase 2 bilhões de pessoas conectadas. E não houve interação entre o casal, vocês perceberam? E aí vem o enunciado. Mas não lê o enunciado pra gente? Tá, vamos lá, professora. Importantes recursos de reflexão e crítica próprios do gênero textual. Esses quadrinhos possibilitam pensar sobre o papel da tecnologia nas sociedades contemporâneas, pois, letra A, indicam a solidão existencial dos usuários das redes sociais virtuais. Letra B, criticam a superficialidade das relações humanas mantidas pela internet. Letra C, retratam a dificuldade de adaptação de pessoas mais velhas às relações virtuais. Letra D, ironizam o crescimento da conexão virtual oposto à falta de vínculos reais entre as pessoas. E letra E, denunciam o enfraquecimento das relações humanas nos mundos virtual e real contemporâneos. E aí, professora? Letra D. Por que é uma ironia? Por que ele ironiza? A gente sabe que ironia, e eu não falei disso agora, mas eu vou falar logo, tá? Ironia é uma figura de linguagem. Nela a gente diz uma coisa, mas com vontade, com um desejo de dizer outra.
Quando a esposa reclama para o marido que as relações na internet estão afastando eles do convívio social, isso é uma ironia. Por isso, marcada a letra D, gabaritado. E aí, quem fez a prova ano passado deve já ter visto isso. Quem não viu pela primeira vez, é esse o resultado. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula. Professora Sara, obrigada. Combinado? Até o próximo? Até o próximo. Então tá bom, você não pode sair daí, porque no próximo bloco ainda tem aula com o professor Pedro Turco. É aula de História. Até lá!